Olá, canal Fuller NX. Hoje, 7 de novembro de 2023, 9 horas e 29 minutos. Já estou aqui na janela do mini índice, código WINZ23, WINZ23, tempo gráfico de 15 minutos, time frame. Já fiz uma venda aqui no dia de hoje, no 119.300. Quando abri o gráfico, já tinha efetuado esse candle vermelho, longo, candle de amplitude de 425 pontos, rompendo o fundo do dia anterior, que é o fundo dos 119.350, e estava fazendo esse candle azul, tentando voltar para essa zona aqui de negociação do dia anterior, que ficou presa consolidado. E aí, no momento que ele começou a reduzir o candle, eu fiz a venda neste ponto aqui no 119.300. Coloquei o stop de 130 pontos no 119.430. Ele desfez o candle aqui quase que por inteiro, tá tentando fazer outro candle para romper. Aqui o fundo do dia anterior, que é o 119.350, que é agora uma resistência para o preço. Tem um gap grande aqui que foi deixado na abertura de hoje. Um gap aqui de cerca de 320 pontos. Então, o primeiro trade do dia, bati uma ordem oco de 400 pontos para ganho e 300 pontos para loja. Já eu estiquei esse ganho para 605 pontos, que seria o alvo desse quadrante projetado para baixo. É o alvo de toda essa negociação do dia anterior aqui, projetado para baixo, o que dá justamente o alvo para baixo no 118.687, 118.690. Estou colocando aqui 605 pontos de alvo, 118.695. Tem pontos de suporte nessas posições aqui, 119.000, 119.078, 119.080. Tem um ponto aqui nos 119.000 cravados, tem outros pontos lá no 118.500, que é a zona de retração de Fibonacci que eu até mostrei no dia anterior, no dia de ontem, por 60 minutos. O preço ontem ficou completamente consolidado no topo, acabou não fazendo a retração de Fibonacci para os 60 minutos. Hoje ele já abre com esse candle de força tentando ir para baixo, tem essa resposta é, neste fundo que agora é resistência, e agora está se projetando para baixo. O ponto que eu estou colocando, 118.695, é um ponto de retração de Fibo. É um ponto que está entre 50 e 61,8 da retração de Fibo por 60 minutos. O preço ainda não caiu porque tem esse bloco grande aqui de compradores segurando o preço.
além de ter esse bloco grande de vendedores impulsionando para baixo. O mercado de ações ainda não abriu, no momento 9h e 34 minutos, terça-feira, 7 de novembro de 2023. Este é o canal Fuller NX. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos, deixe o seu joinha, indique o canal para amigos. Então, a gente está mexendo aqui. O dólar abriu com um candle forte de baixa. O dólar ontem ficou consolidado também, assim como o índice, mas ele consolidou no fundo. O dólar já vem de uma tendência de queda, ao contrário do índice. O índice vinha de uma tendência de alta, mas formando gaps. Tem um gap que não foi fechado aqui entre os 117.710 e os 116.900. Tem um gap aberto. E hoje ele já abre também, deixando um gap grande aberto. O dólar tá vindo forte para baixo. Bem forte mesmo o dólar tá vindo. Ontem o índice não acabou não fazendo nem a retração nem quadrante, então ficou consolidado parado o dia todo dentro de uma região. O dólar ficou parado no fundo. Hoje está vindo fazer já um quadrante no 4,879. O índice aqui eu vou proteger aqui no 0 a 0, 5 pontos à frente da minha entrada. Apesar dele ter feito dois pavis para cima aqui, pela queda do dólar, eu já não tenho tanta confiança no índice. Pela queda forte do dólar aqui, ele já deu stop, porque ele não está andando. Era para ter andado, ele não andou. O índice, então eu já saí da operação. Pelo tipo do candle era para ele vir forte. E o dólar, eu vou olhar o dólar aqui agora, que o dólar está chegando no final aqui do quadrante. Vou bater uma, um, uma ordem de 20 pontos. Está próximo do quadrante. Mudei aqui para o tempo gráfico de 5 minutos. Encontrou uma resistência aqui, neste fundo aqui. Possa ser que o índice comece a andar agora, mas tá muito amarrado. Ele fez esse pavio para baixo, deixou essa zona. Foi para cima, não conseguiu romper essa zona. E agora tá enrolando aqui. Então por isso eu resolvi é, deixar que o stop pegasse ali na posição de 0 a 0 para não correr tanto risco, já que o dólar está caindo forte. Isso pode influenciar o movimento do índice para baixo. Então coloquei um quadrante, dois quadrantes para baixo. O quadrante alvo do dólar é 4,879,15 e o segundo quadrante o 4,857,71, que eu vou bater de novo essa venda no índice. Começou a vir, bati a venda, vou reduzir de novo o stop.
160 pontos. O topo do pavio do candle vermelho. Vou botar lá o meu ovo lá, 118.695, que é o mesmo ponto. O dólar chegou no fundo do quadrante. Isso eu tô olhando aqui no Dow Food, no dólar futuro cheio. Deu uma amplitude de 40 pontos e meio nos 60 minutos aqui do Dow Food. E a mínima foi no 4.881, 4.881, e o alvo era 4.87915. Então pode-se até considerar como um alvo abatido aqui do quadrante. E agora o dólar está voltando acima, voltando para cima. Então posso considerar como um batido o alvo do quadrante para o dólar. Pelo menos o primeiro quadrante. O segundo quadrante, 4.857,71. Aqui o quadrante do índice futuro para o Indifut. Eu vou corrigir aqui um quadrante que tem aqui para traçar um alvo para o índice futuro. Bem, o índice futuro ele já abriu fazendo um quadrante, né, pelos 60 minutos. O quadrante, ele já fez um quadrante, por isso que o candle reduziu. Então aqui um alvo para o segundo quadrante seria o 118, 118, 118.767, corrigindo aqui agora no Dow Food. Então 118.777 seria o alvo aqui. O quadrante desse movimento todo está no 118.687, ou seja, aqui basicamente 100 pontos a mais. Um terceiro quadrante no índice futuro seria no 118.352. Então, o quadrante já foi feito, ele está tentando romper o quadrante do 119.195, que foi um quadrante que ele já abriu hoje fazendo, para fazer um segundo quadrante no 118.777, 118.767. Estou colocando 118.770 como alvo. Ele pode chegar a dar o 118.687, que é o quadrante para os 15 minutos, porque são 100 pontos de diferença aqui. Basicamente 100 pontos de diferença. O dólar do FUT fez o quadrante. Vou corrigir aqui o quadrante do dólar. Vamos ver. Tá certo aqui o quadrante. Ele ficou a basicamente 2 pontos do quadrante. Eu posso considerar como feito. Ficou a 2 pontos do quadrante e o candle reduziu.
É um candle muito forte, sólido. E o mini índice está aqui negociando. Veja que tem um espaço aqui do ponto que eu vendi para o ponto que ele fez a mínima de 220 pontos. Me parece que o mini índice está esperando o, as ações abrirem para fazer movimento. Ainda tem esse bloco forte aqui que impede do preço cair e parece que ele está esperando o mercado de ações abrir para tomar decisão. Aqui ele já fez basicamente três candles aqui nessa região aqui, concentrado nessa região. Então já entra uma característica de consolidação. Olhando para o tempo gráfico de 5 minutos, é possível ver que pivôs, né? Ele abre perdendo fundo aqui, volta aqui, testa o topo do dia, foi essa região, volta para baixo, tenta voltar a testar topo do dia, falha, volta para cá, vem aqui embaixo, volta, tá parado aqui. Ele já tem dois fundos marcados, né? 119.220 é um fundo e os 119 mil cravados aqui, 119.080 também é o segundo fundo. Então ele só me informa que é queda a partir daqui, a partir desse fundo perdido. Aqui olhando, observando o tempo gráfico de 5 minutos. Esse ponto aqui eu vou tender a buscar 118.700 aqui, 520 pontos. Ele pode escorregar do ponto que ele está tentando fazer. Se ele vier para baixo, o preço vindo para baixo para testar esse fundo aqui, eu vou tender a botar o meu stop no 0 a 0 de novo e aguardar. Então esse é o canal Full NX, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário. Hoje, terça-feira, 7 de novembro de 2023. Trade em conta real, corretora BTG Pactual, plataforma gráfica Profit Pro da Nelogica. Preço no momento para o índice indefinido, tentando formar candle para vir para baixo. E o dólar encontrou duas zonas de resistência que já tem essa zona de pavio, tem essa daqui de pavio e tem esse candle azul agora fazendo pavio para cima. Então ele está tentando voltar aqui dentro dessa região de fundo do dia de ontem, fundo do dia de ontem, o fundo de hoje. Não, uma relação de fundo do dia de ontem mais relacionada a um outro dia, que o fundo de ontem, na verdade, eu posso ajustar aí para esse ponto, que eu não corrigi as linhas ainda. Então ele abriu com um candle de força,
veio de lá de cima para baixo e em seguida fez esse candle aqui, proporcional ao primeiro, né. Então aqui, uma amplitude de 25 pontos no primeiro candle e uma amplitude de 18 pontos no segundo candle, então numa média aí. E agora ele está tentando, depois de 3 candles negativos, ele está tentando fazer uma correção. Por isso estava tentando fazer uma correção aqui para fazer uma retração de Fibo e talvez continuar a linha de tendência de baixa dele. Então aqui nos 15 minutos estou tentando me ajustar aqui com as linhas. Então o dólar veio ontem, saiu de um ponto intermediário, foi lá em cima, testou topo, voltou, testou fundo, testou topo, perdeu fundo, voltou para dentro, ficou aqui preso nessa região, fazendo zigue-zague, fez o fundo duplo ontem, terminou o dia fazendo fundo duplo ontem. Hoje ele abre já tentando testar topo, que é essa região aqui do dia anterior, e ele simplesmente falha nesse teste, porque ele não conseguiu eh, chegar ao topo, ele falhou aqui nessa região em que ele queria testar, e vai com candle vermelho para baixo, já testando fundo, que é essa região aqui. E aí no segundo candle ele já rompe fundo, vem para baixo, faz o segundo candle rompendo, e um terceiro candle de continuidade, encontra uma região com certa resistência, que é essa região que ele deixou pavio, e agora está tentando fazer um engolfo com esse candle azul, que teoricamente teria alvo no fundo rompido, aqui do 4.890,60. O alvo seria aqui no fundo rompido no 4.899,82. O teste de fundo rompido para ver a continuidade do preço para baixo ou para cima, mas com o teste de fundo rompido do dia anterior. São 3 candles muito fortes. Esse candle aqui de azul pode ser só um gift, uma parada depois de 3 candles fortes para continuar para baixo. Então, ele poderia, teoricamente, também fazer esse candle dentro dessa região desse último candle vermelho e em seguida fazer um candle de rompimento, novo candle de rompimento para baixo e dar continuidade em movimento. Mas o preço é soberano sobre esse aspecto aí. Não dá para saber exatamente o que o preço vai fazer. A gente dá para fazer análise de movimento, mas não saber exatamente o que o preço vai fazer. O índice, como eu disse, está se amarrando, parece que está esperando o mercado de ações abrir. Que eu vou proteger, projetar aqui o quadrante do dia anterior para projetar para o dia de hoje o alvo. Um alvo, ele chegou basicamente pouco mais da metade do quadrante.
Então, o dólar chegou pouco mais da metade do quadrante. O alvo seria no 4,874,17. Ele está muito próximo. Para cima, seria o 4,951,40, caso o preço vá para cima. Caso o mercado resolva andar forte para baixo hoje, pode ser que ele faça dois quadrantes, então vou desenhar um segundo quadrante para baixo para já projetar um alvo para baixo maior. Então, corrigindo aqui o quadrante, alvo no 4,951,16 para cima, se for para cima. Para baixo, o alvo é 4,874,43 o dólar. O segundo quadrante para baixo seria o 4,849,22. Faltando 3 minutos para o candle de 15 encerrar, de 15 minutos encerrar. O índice está aqui, ó, brigando, enrolando nessa zona. Então ele está falhando no movimento de baixa, já com característica de consolidação desse trecho. Característica de consolidação aqui nessa faixa aqui. No impasse entre vendedores e compradores. Basicamente, é, parece estar esperando o mercado de ações abrir. Faltam 3 minutos para o mercado de ações abrir, 9h57. Então, o mercado de ações abrir e o mercado americano também abrir, né? É basicamente isso. E o dólar parece que fez um movimento para baixo e está também esperando o mercado americano abrir para tomar uma decisão. Que eu vou deixar engatilhado o dólar. Do ponto da perda desse fundo desse candle para baixo, ele tem 8,5 pontos, mais ou menos. Pouquinho de informação aqui. Esse é o canal Fuller NX. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário. 1 minuto e 30 para fechar o candle. Então aqui, o andamento do índice parece que depende muito do mercado de ações abrir e do mercado americano. Começou com alta volatilidade.
e agora está voltando a uma volatilidade normal. 425 pontos no primeiro candle, de amplitude, 220 pontos no segundo, 200 pontos no terceiro, e agora já fez 130 pontos no quarto candle. Então ele está voltando à amplitude normal. E o dólar, no primeiro candle, 25 pontos, no segundo candle, 18 pontos, no terceiro candle, 10 pontos e meio, e no quarto candle, 7 pontos e meio. Fechou um doji no dólar, o que pode indicar ou um retorno para cima para testar fundo, perdeu, ou apenas um gift para perder fundo. A perda do fundo desse pavio, desse candle vermelho, abre uma venda. A mínima desse candle vermelho aqui é de 4,881. Voltando para a janela do índice, está vindo para cima. Ele pode virar para baixo ainda. Fechou um candle vermelho depois de dois candles azuis. Apesar de ter sido doji, mas ele pode voltar. Meu stop está acima do último candle que testou o fundo do dia anterior. Logo acima do pavio. 160 pontos. O mercado, apesar de pavio, ele tem inclinação para baixo ainda. Os pavios ainda têm inclinação para baixo. Os pavios estão assim, inclinados. Então ele está numa inclinação tipo canal, né? Pegar aqui a janela do índice FUT para mostrar aqui na minha janela principal. Colocar aqui 60 minutos. Então a visão que eu tenho na minha segunda janela é essa. Um quadrante. Abrir rompendo esse quadrante para baixo, fazendo um alvo aqui no 119. Agora estopou. Vou olhar aqui o dólar para ver se. Então o índice estopou, foi para cima, me estopou com 160 pontos. Ele ficou ali amarrado. E agora girou stop. E agora eu posso bater minha venda no dólar. 1 minuto e 30 pesquendo fechar. Bati a venda no dólar. Reduzi o stop de 14 para 7 pontos. Alvo de 20. As linhas verdes são alvos para o quadrante, que ele não fez ainda. Vendi no teste do fundo aqui, que ele já tinha feito do dia. Tempo gráfico de 5 minutos aqui, tempo gráfico de 15.
Posso ainda reduzir ainda mais esse stop aqui. 5,5 pontos, 5 pontos. O problema é reduzir demais o stop e ficar apertado para qualquer movimento para cima. Então estou segurando o stop aqui, ó, tá na minha mão. Ainda tá com 7 pontos. Tempo gráfico de 15 minutos do dólar. Código WDOZ23. O dólar perdeu o fundo agora, que ele tinha deixado. O alvo 4.874,43. O primeiro quadrante para o dólar. Meu take está entre o primeiro quadrante e o segundo quadrante, que o segundo quadrante está no 4.849. Já soltei com 5 pontos de ganho. 4 pontos. Ajustei aqui para ele bater de novo aqui embaixo. Já fez o quadrante, né?
Soltei com 5 pontos de ganho. Pegou os 5 pontos, ele bateu no quadrante, pegou os 5 pontos. O índice foi e voltou para dentro do quadrante. Tá aqui, ó, no Indfoot, o que aconteceu, ele fez o quadrante e aí voltou para o fundo do quadrante que ele tinha, já abriu rompendo 119,599, aqui ó, no Indfoot, e voltou, ele estava realmente esperando o mercado de ações abrir para que ele fosse para cima, que dá para ver, ele fez um alvo de um quadrante, no índice futuro, reabriu fazendo um alvo e agora foi para cima. Se ele voltar para dentro da zona, dessa zona perdida, ele pode romper e continuar um andamento para cima. Então ele foi para cima. Aqui eu vou voltar para o WinZ23. Vou mudar aqui para os 15 minutos. Veja que ele está testando as médias e está voltando para dentro do quadrante que ele abriu rompendo para baixo. Olha o candle forte aqui, já tem uma amplitude de 355 pontos. Ficou aqui enrolando esse trecho e rompeu. E o dólar bateu no quadrante do alvo, que é a linha verde. Olhando para o dólar futuro, ele tem um segundo quadrante para baixo que ele está perdendo. Então ficar atento ao dólar, porque se ele der continuidade a essa queda, que tempo gráfico de 5 minutos, eu vou tentar entrar. Esse alvo de ciclo no quadrante tem 24 pontos. Então vou deixar a ordem oco de 20, continuar deixando a ordem de oco de 20. Vou botar aqui no Dolfoot só para visualizar aqui para quem não. Dolfoot. Vamos botar aqui nos 60 minutos. Então ele está aqui alcançando com som quadrante. Eu desenhei um segundo quadrante para baixo no 4.857 e ele está rompendo com esse candle, mas ainda falta 45 minutos para o candle encerrar. Tem essa amplitude desse candle de 60, está fazendo um outro. É possível que ele faça um segundo com a mesma amplitude. Seriam dois quadrantes para baixo. Então aqui eu vou voltar para o dólar normal, WDOZ 23. Vou botar aqui os 15 minutos. Como ele alcançou o alvo de o primeiro quadrante, ele tem essa reação aí de, de retorno depois que ele encontra uma resistência, um suporte, na verdade, aqui, que é embaixo, é um suporte. Aqui eu vou bater essa venda. Bati a venda aqui nos 15 minutos. Vou reduzir esse stop. O topo do candle. Topo do candle, do último candle de 15. Aqui eu tô vendendo porque
Tô esperando que ele volte para testar aqui a linha verde. E numa volta para testar a linha verde, eu consigo colocar o stop no 0 a 0 e ver o que acontece, se ele rompe. E aqui eu posso puxar meu alvo lá para o segundo quadrante. Seu canal Full NX, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário. Estou aumentando o zoom aqui para visualizar, mas eu não gosto desse zoom muito alto. Literalmente eu não gosto desse zoom muito alto que eu perco a referência do que aconteceu à minha esquerda do gráfico. Então estou aqui, esse candle que fez aqui, o candle azul que fez aqui acabou sendo um gift, ou seja, um candle só de parada para a continuidade do movimento. É chamado candle de presente, que ele dá uma parada para quem não entrou e nessa parada outras pessoas entram entrei sabendo que ele fez um alvo do quadrante aqui, então por isso eu reduzi o stop aqui de 14 para 7 pontos e meio. Expectativa de que ele venha fazer essa batida de novo para baixo. Então, botei um alvo no segundo quadrante lá. 28 pontos de alvo no 4.849,50. Porém, no quadrante do Dolfut, o alvo é 4.857,71. Estou encontrando aqui o 4.857,51. Seria aqui mais ou menos. Então, aqui daqui para cá, 857,51. Daqui para o alvo tem diferença de 8 pontos. Então tem essa linha verde aqui, acima que seria o alvo dos 60 minutos, 857, 4.857. Tem a outra linha aqui no 4.849, que seria o alvo do segundo quadrante para baixo. Ele já atingiu um primeiro quadrante. Eu estou apostando em um segundo quadrante para baixo. No geral, o preço dá um quadrante. Quando ocorre muita consolidação, ele chega a dar dois ou três, depende do tempo do tamanho do tempo da consolidação. Mas o alvo do dia seria esse quadrante aqui que ele já atingiu. Um índice, veja que ele foi para cima, estourou para cima, fechando o gap agora aí, voltou para dentro da zona que ele ficou consolidado no dia de ontem, que é toda essa região aqui, que ele já tinha feito parte dessa região aqui em dia anterior. Então ele voltou para dentro da zona, voltou fechando o gap, aqui o gap, fechou o gap. Depois dessa parada aqui que ele ficou esperando o mercado de ações abrir, foi para cima, ter fechado esse gap aqui.
E a partir disso aqui, se ele passa para cima, ele tem alvo aqui nessa região de topo do dia anterior. E após isso ele tem alvo no ele tem alvo lá no 120.680, que é o alvo do quadrante. Agora deixa eu puxar esse quadrante para ver se está certo mesmo, porque eu não me recordo se eu puxei. Vamos ver. Pronto, aqui. Então o alvo dele tá certo, 120.680. O alvo para cima, para baixo, 118.687. Tá certo aí. Nesse stop que eu tomei aqui de 160 pontos, poderia ter virado a mão, poderia ter virado a mão, mas eu não fiz, preferi ir para o dólar, porque o dólar estava indo forte. E o dólar, apesar de ser um stop mais pesado, mas também um lucro também mais pesado, então eu preferi o dólar. Aqui no índice eu tenho menos R$ 32,85, né, da operação que eu fiz, e no dólar eu tenho aqui no momento 26, mas eu tinha conseguido 5 pontos, então tinha zerado as perdas aqui. Se ele vier para minha posição, que eu acho que vai acontecer, ele vai me dar um bom lucro aí. Então o dólar abriu aqui nos 15 minutos, tentando testar topo. Se eu pegar do fundo anterior para o topo, ele tentou testar topo, fazendo todo o movimento para cima. Então, um movimento, na verdade, de consolidação. E veio aqui, fez fundo duplo. Hoje testou topo, depois do fundo duplo. Tem uma região aqui de resistência nessa área. Falha na região. Volta, perde fundo. Para com gift. Perde fundo. Alcança um alvo. E aí agora esse candle é um candle de parada. A expectativa é que o próximo venha perder fundo e dê continuidade de movimento para baixo. Aqui o que, que eu posso fazer nesse movimento? Em vez de 7,5 pontos, botar 8 para tirar do corpo desse candle vermelho. Só para tirar o stop do corpo do candle, deixar só no pavio e aguardar o preço andar a meu favor. Aqui, mini dólar, código WDOZ23. Fiz a venda porque a expectativa é que ele voltasse para testar essa linha verde e possivelmente até rompê-la. Sei do alvo do quadrante, então meus alvos realmente funcionam, batem mesmo de forma assertiva. Tá dando agora 5 pontos, que é os pontos que eu ganhei. Então, se ele me pegar stop, eu vou ficar menos 3 negativo. Então, menos 30. O menos 30 do índice que eu já tinha perdido lá no primeiro trade. Vindo para a meu favor.
primeiro alvo que está traçado aqui, ele me dá 20 pontos. O segundo alvo, 28 pontos. Canal Full NX, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos. 56 minutos de vídeo, eu vou dar uma pausa e já já eu volto com um relatório de performance e encerramento do vídeo. Bem, voltando aqui o vídeo, porque está acontecendo uma amplitude muito forte aqui, ó, no mini índice. Do ponto que eu fui estopado para cá, ele já deu 522 pontos. Ele está indo justamente no topo, voltou para dentro do quadrante e está indo para o topo. Vou botar aqui a janela do IndiFoot, só para mostrar aqui, e botar aqui os 60 minutos. Só para ficar visual para quem está acompanhando aqui o canal. Então ele abriu fazendo um quadrante para baixo, eu tinha vendido, estopei. E aqui, onde ele me estopou, essa setinha azul, eu poderia ter invertido a mão, mas não quis, eu fui para o dólar. Ele já andou do ponto de stop aqui, 522 pontos. Ele está indo para o topo, que é o 120 mil. Passando do 120 mil, 120 mil 014, ele tem alvo no quadrante do 120, 415. Quando ele virou aqui a mão, eu já sabia que ele vinha testar o fundo do quadrante, aqui no 119.590. E agora já está batendo no topo. Lindo, lindo, lindo. É um trade lindo. E aí, passando do topo, como ontem ele não tinha feito a retração de Fibonacci, ele veio fazer hoje. Não tinha feito a retração desse tipo de movimento aqui, de alta. Ficou aqui preso. E hoje ele veio fazer, dentro desse movimento aqui, dentro dessa região. E agora ele está fazendo pivô de alta, rompendo o topo, ele confirma esse pivô. E eu posso até traçar um alvo aqui para os 60 minutos. O primeiro alvo seria o quadrante, né? 120.415. E o segundo alvo seria o 121.489, que seria a projeção de fibra. Mas isso não quer dizer que ele vai fazer tudo hoje. Ele pode simplesmente fazer um quadrante hoje e depois fazer outro quadrante amanhã, até chegar lá naquele alvo. Mas o alvo é 121 mil, 121.400, essa faixa. O dólar está fazendo um movimento para vir fazer um segundo quadrante para baixo. Então aqui eu vou voltar para o mini índice, um Z23. Aqui, tirar esse zoom que está muito alto. Então ele já está indo no topo. Tem um quadrante projetado no 120, 680, que é o alvo desse quadrante que eu desenhei para os 15 minutos. Então ele, ao tamanho desse candle, para testar topo. Já testou o topo. 120, 680 é o alvo. Isso aqui, na verdade, é um movimento mais amplo, né? Fundo, topo, fundo. 121.417 é o alvo dessa amplitude de projeção de Fibonacci, sendo que eu tenho dentro do quadrante 120.680. Então,
do ponto que eu fiz a venda e ele voltou para aqui, ele já deu 645 pontos e tá rompendo o topo. Eu preferi vir para o dólar ainda está um pouco amarrado, mas está andando. Tá vindo para romper o quadrante e vir com força, porque o índice está andando com força. Puxei o stop agora para 3,5 pontos para esperar o andamento para baixo. Ele já está dando 3,5 pontos, 4 pontos, então puxei o stop para 3,5 pontos. Vou dar uma pausa no vídeo e já já eu volto. Bem, voltando aqui, o candle fechou. Nesse momento aí, o candle vermelho, eu vou ajustar esse stop. Eu tinha ajustado de 3,5 pontos para 4. Vou ajustar para 4,5 pontos para ficar fora do corpo do candle vermelho. Ele testou o fundo do quadrante normal, com a resistência normal aqui. Essa área é um suporte normal. Então, os compradores se posicionam nessa região para impedir que o preço caia. O índice, lindo o índice, rompeu o topo dos 120 mil. Chegou a 120 mil. Deixa eu ver aqui o quadrante no Dollar Foot. 120.170 no índice Foot. Tá aqui, ó. 120.180 no mini índice. Tá fazendo teste de rompimento agora. A melhor compra justamente está aqui, nesse teste. Uma segunda compra está na virada desse candle aqui, tomada de topo. 120.185. O alvo 120.680. Que é um teste de topo, então ele rompeu, está fazendo o teste. Ele pode até chegar um pouco mais baixo, pode chegar até aqui nessa região, 119.890. Fazer esse tipo de pivô, né? Já que ele não fez pivô ainda, fazer esse tipo de pivô para depois vir tomar topo e buscar alvo. Como ele também pode virar, já que o candle foi forte, o mercado de ações parece que abriu forte aí. Então tem 2 pontos de compra aqui e aqui. 120 mil é um ponto de compra e o 119.865 é outro ponto de compra. O dólar tá vindo. Testando fundo, como eu disse, o quadrante é um suporte. WSP, micro SP500, WSPZ23. Não sei se ativo rompeu ou não, né? Creio que não tá rompido, não. Abriu consolidado no dia de hoje, né? Abriu, tá abrindo. Abriu. Tá consolidado. Deixa eu tirar esse zoom. Então ele abriu. Consolidado, tá tentando ir no topo.
Tá tentando ir no topo, traçar um quadrante para ele. Alvo para cima no 4.403,73. Alvo para baixo, 4.338,13. Tá preso aqui num suporte, tá consolidado, já tem 3 candles na mesma região, entre suporte e ajuste do percote no 4.380. O dólar não andou ainda, tá batendo na região do quadrante e não conseguiu caminhar ainda. Tá faltando 9 minutos e 35 segundos para o Dow Foot, 60 minutos fechar o candle. Tem que perder essa linha do 4.874,43 para dar andamento para o preço para baixo. Para os 15 minutos já apareceu uma característica de consolidação. Ele está parado numa zona de fundo. Vem fazendo pivô. Abriu com candle forte. Veio para baixo, fez pivô, fez pivô, fez pivô, fez pivô. E aqui ele perdeu, que é essa linha de fundo aqui. Voltou para testar. Veio para baixo, testou esse fundo. Tentou voltar para testar. E agora ele vai. A expectativa é ele testar esse fundo aqui. Ele dá continuidade ao movimento, e aí o movimento seria um movimento de proporção desse movimento aqui, traçado a partir desse fundo aqui, ou desse fundo aqui, né, que eu peguei. Seria algo num 4.842, um pouco abaixo do quadrante aqui, um alvo para baixo. Mas isso é expectativa, não é confirmação, o mercado é soberano. O WSP está consolidado, então WSP de 60 minutos abriu com candle rompendo o fundo do dia anterior, rompendo o quadrante e voltou com o candle sólido. Mesmo o candle que rompeu voltou, virou para cima, fechou sólido para cima e agora está indo testar o topo do quadrante do dia anterior.
WSP tem alvo para cima no 4.397,85 no WSP futuro 60 minutos, para cima 4.397,85, um segundo quadrante no 4.410,65. Para baixo, ele tem alvo WSP futuro no 4.359,70, 4.359,70, caso ele vá para baixo nos 60 minutos. Ele está indicando que vai testar o topo do quadrante no 4.385,10, que é o topo do quadrante no dia anterior. O dólar fechou agora junto da linha verde, né? Em cima, justamente em cima da linha verde, na tentativa de rompimento aí da linha. Ele tá batendo abaixo da linha verde aqui, para abrir para o segundo quadrante. Olhando para a janela do Dolfut, ele já rompeu a linha do primeiro quadrante, está vindo para fazer o segundo no 4.857,71, onde está essa linha verde aqui. Seria o segundo quadrante dos 60 minutos para o Dolfut. Esse é o canal Full X. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe os vídeos com amigos, indique o canal. Aqui na janela do WDOZ 23, agora no momento nos 5 minutos. Mini dólar futuro, vendido em um contrato. Faltam 2 minutos e 56 segundos para fechar o candle. Na janela do dólar futuro de 60 minutos, o preço está andando. Já está no 872. Um minuto e 55 para fechar o candle. A expectativa é que ele bata para baixo. Eu vou soltar aqui o meu stop com 2 pontos de stop, ajustado no topo desse candle de 5. Olha a janela do índice futuro. Já está indo por 120 mil. Ou seja, num candle só de 60 minutos ele está indo por 120.415. Ele já está no 120.225. Tá andando forte mesmo o índice aqui, ó. Virou, fez o candle de virada. Eu tô aqui preso no dólar, então não fiz entrada. Falta um minuto para esse candle fechar. Aqui olhando o dólar nos 15 minutos, ele tá batendo na linha verde, que é o quadrante que ele tinha que fazer, ele já fez.
Ele rompendo para baixo, ele abre espaço para fazer um segundo quadrante para baixo, na outra linha verde. 37 segundos para esse candle fechar aqui dos 15. Candle fechou. Aqui eu já vou proteger minha operação aqui. Meio ponto à frente da minha entrada. Tá me dando 4 pontos. Eu vou tentar abrir aqui uma operação no índice. Já abri uma operação no índice e vou botar o alvo lá em cima no 120.675. Abrindo os 15 minutos. No dólar. Vou botar aqui um ponto para ganho. Não vou deixar meio ponto. Para não ficar em cima do preço aqui e deixar ele brigar. Deu stop. O dólar tá amarrado para dar valor. O índice, enquanto o índice está andando, o dólar está se amarrando para dar valor. Que eu vou tender a fazer essa venda no dólar de novo. Só estou esperando ele vir aqui nessa região aqui para fazer a minha venda. Eu vou fazer a venda com a venda no ordem oco de 5 para deixar um stop de 8,5 pontos. E eu estico o ganho do índice para ou do ganho do dólar para uma região que eu desejo. Estou aguardando que o índice na minha compra acabou virando para baixo. Vou pegar aqui o relatório de performance para mostrar antes de encerrar o vídeo. O dólar se amarrou aqui no fundo da linha verde, no fundo do quadrante. Que o dia de hoje ainda estou positivo em R$ 9. Se esse candle virar aqui, que eu estou nos 5 minutos, se esse candle virar no dólar, eu vou bater a ordem. Se ele esticar e vir para essa região de topo, eu tendo a vender também nessa região de topo. Vou pegar aqui dia de ontem. Dia 6 de novembro. Coloquei no canal 0 a 0, porque ele só me deu. Tá marcando aqui R$ 9, mas ele me deu, na nota de corretagem, me deu 12 reais. Foram 5 operações, apenas uma negativa. No índice ele deu 45 pontos a favor e 115 pontos contra. As outras foram positivas, só que eu não peguei os valores cheios, que andou 330 pontos a favor e 290 pontos contra. Que no vídeo lá vocês vão ver que eu tomei a decisão de deixar só 15 pontos, proteger a operação. Tinha um alvo de 800 e
um alvo grande, eu não lembro agora o valor. Aqui deu stop no índice. Aqui no dólar andou 5 pontos a favor, 4 pontos e meio contra, eu peguei meio ponto. Aqui andou 225 pontos, 90 pontos contra, eu peguei só 50 pontos. E aqui andou 285 pontos e 240 pontos contra, eu peguei só 110 pontos. Todas as decisões minhas, podia ter fechado o dia com um maior valor, mas na expectativa de pegar um alvo maior, acabei deixando os pontos na mesa. Então, ficou aqui, total na nota me pagou R$ 12, mas aqui tá marcando 8,28. Eu simulo custos aqui. E no dia de hoje, no momento menos 11, menos 12 aí, que eu comprei agora o dólar, já que ele bateu no fundo eu comprei e vou esticar essa ordem para lá para cima e vou ajustar a partir do stop. Já que ele bateu aqui no alvo do quadrante, não rompeu, bateu aqui, não rompeu, bateu aqui, rompeu e em seguida voltou com esse candle de força. Tenho essa linha aqui, que é uma linha de resistência para os 5 minutos. Eu tenho duas médias móveis aqui em cima dessa região que ele pode alcançar. Então eu comprei. Caso ele ultrapasse e ganhe força para cima, eu vou sair com 20 pontos. O índice no Dow Food virou um candle para baixo. Não chegou no 100K, no 120, 415. A máxima do candle no índice FUT foi de 120, 320. 120, 320. O alvo era 415. Ele está voltando agora para 120 mil. Eu vou ficando por aqui, vou dar uma pausa e já já volto para encerrar. Canal Full NX. Bem, bem, voltando aqui, o preço parou justamente no ponto que eu achava que era uma resistência, né? Que é uma resistência para o preço, que é esse topo aqui dos 5 minutos. Ele chegou a começar a passar e mudou o candle para baixo. Aqui eu vou pegar o meu stop e vou botar no 0 a 0 porque tem um risco de falha. O mercado do índice voltou a subir. Então aqui já soltei o preço meio ponto à frente da minha entrada. Então não aceito mais que ele volte. Então meio ponto acima da minha entrada. Ele andou aqui em relação à minha entrada 3 pontos e meio. Então já que ele não andou, não caminhou, encontrou esse topo, eu prefiro proteger, que eu estou vendo o índice subindo. Aqui o dólar WDOZ nos 15 minutos eu estou vendo ele falhando aqui. Então espero ele fechar, faltam 3 minutos para ele fechar. Ele fechando, eu posso tomar a decisão de novo de entrada, mas aqui o que tem de concreto é que o quadrante funcionou como um suporte. Essa linha aqui é uma linha de resistência para o preço dessa área. Aqui também é outra resistência. Então ele tem que romper para cima. Que
o índice vindo para cima aqui. Se ele fechar com esse candle positivo, eu vou tentar comprar de novo. E aqui 412 pontos de alvo. Estou com menos 62 aqui. Apesar de ter enxergado o movimento, eu acabei levando stop, né? Aqui olhando o dólar. Vou comprar de novo esse dólar. Vou botar lá no alvo, lá em cima. Vou botar 20 pontos de alvo. Um pouco acima da linha que eu coloquei aqui como resistência, que agora estou olhando por 2 minutos. Nos 2 minutos ele já está entre médias, né? Então essa região aqui, que é a mesma região dos 5, é a mesma região dos 5. Essa parte, essa aqui e essa, são as mesmas regiões dos 5 minutos. Que por ter comprado, a minha expectativa é que ele avance mais para cima. Que botei um stop de 5,5 pontos. Eu tenho aqui R$ 56, então no ponto por 2 minutos aqui tá de bom tamanho. Então esse é o canal Full NX. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, 1h28 minutos, 29 minutos. De trade, o índice está querendo ir para o 120.415, que é o alvo do quadrante para cima. A amplitude do índice futuro foi de 1.000 pontos, o candle, de 60 minutos, fez 1.000 pontos para cima. No dólar, o último candle fechado do FUT, a amplitude foi de 15 e ele já está fazendo um candle agora azul de 11, praticamente engolfando o candle de 60 minutos. Lembrando que o dólar futuro já deu alvo no quadrante, no 4,879. O índice futuro vai dar alvo agora. Eu perdi a entrada do índice futuro. Perdi a entrada do índice futuro. Então ele está dando alvo agora. Já deu alvo nos 415. O quadrante. Agora para o 15 minutos o alvo é 680. Então o dólar tá vindo me dar stop agora. Eu vou inverter essa posição. Não vou zerar aqui. 3,5 pontos. E vou vender. Zerei a posição com 3,5 pontos e vendi o dólar. E vou colocar um stop aqui de 5,5 pontos. Vendi nos 5.
já que eu perdi a entrada do índice. O índice já rompeu os 415, 120, 415. Tá vindo para o alvo do quadrante dos 120, 680. Lindo mesmo o índice tá hoje. O dólar, aqui nos 15 minutos. Como eu já havia dito, essa região consolidada, ele chegou até passar, fez pavio, tá voltando para engolfar esse candle. E aí eu zerei a posição com 3,5 pontos e bati uma venda. Que pelos 15 minutos não precisa nem ser 3,5 pontos, 5 pontos e meio. Pode ser 5 pontos. Então é isso, canal Fuller NX, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos. Amanhã eu volto com o resultado. Fui.